Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão, que se prepara para enfrentar o Atlético Paranaense quarta-feira, às 21h30. E conta com a volta do trio Jim. Vamos acompanhar aí. Silvestre, tava com saudade dele. Muitos dias sem o Silvestre, a gente fica até meio assim, né? Desde sexta-feira à tarde. Então agora ele chega ao vivo para falar sobre a coletiva das lideranças do Conselho Deliberativo do Coringão. Boa noite, Silver. Qual foi o assunto da entrevista, queridão? Assunto chato, Michele, porém necessário. Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, sentou-se ao lado do vice do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão, que até outro dia era o chefão do jurídico corintiano e que assumiu a cadeira que havia sido deixada pelo Dunga, que era o vice do Conselho Deliberativo, pediu afastamento há algum tempo e o Pantaleão agora passa a ser o vice do Romeu Tuma Júnior, que falou muito mais do que o Pantaleão, essa que é a verdade. Romeu Tuma Júnior aproveitou para se defender de muitas acusações de que ele, como presidente do Conselho, estaria passando pano em relação às investigações de ex-presidentes do Corinthians. Ele disse que não, que ele cumpre o estatuto, defende a mudança do estatuto e acredita que o estatuto será modificado para iniciar 2026 em vigor, com algumas mudanças do tipo fiel torcedor podendo votar, tendo direito a voto, ampliando esse universo de eleitores do Corinthians que está muito limitado aqui aos associados que estão em dia com o clube, esse tipo de coisa. Ele quer, inclusive, criar travas para que novos presidentes não possam sair gastando aí o cartão corporativo de maneira indevida, que esse cartão precisa ser melhor investigado. E justamente sobre esse assunto, porque tem uma investigação que acontece na Justiça sobre o cartão corporativo, talvez uso indevido desse cartão, gastos presidenciais com reembolso também estranhos. Então, estão sendo investigados na polícia, na justiça, o André Sanches, o Duílio Monteiro Alves e até o Augusto Melo, que já foi empichado aqui na questão interna do clube. E o Romeu Tuma Júnior garantiu que esses documentos já começaram a ser enviados para o Ministério Público, que cobrou o Corinthians a semana passada. Houve uma certa demora, porque até teve invasão aqui dia 31 de maio e alguns documentos, segundo o Romeu, teriam sido roubados aqui do arquivo do Corinthians. O Romeu Tuma Júnior falou a respeito desse tema, vamos ver. O Conselho não apura crime, apura infração estatutária. Como não temos ainda estabelecido, são várias representações de vários fatos, aí inclui o uso do cartão, a questão do controle, se houve controle certo ou não, se houve despesas, não só com cartão, mas outras. Ah, mas foram comprar na vendinha, não sei se o cara existe, não existe, a nota é fria. Quem assinou, quem comprovou, quem mandou comprar. A despesa foi realmente da presidência, porque tem um sistema de funcionamento aqui, que às vezes a despesa não está definida, vai para o departamento tal, vem do departamento, não, aqui não encaixa, manda para... Põe no controle de despesa da presidência, mas às vezes a despesa não foi feita lá. Então, assim, tudo isso está sendo apurado. Por isso que foi para a Comissão de Justiça, para tentar fazer com que isso seja destrinchado para apontar. Houve sim infração. De quem? Piltrano, Beltrano, Ciclano e Tertuliano. Manda para a ética que ela já sabe quem que ela tem que punir e de que forma. Porque aí lá eles vão fazer defesa individualizada. Tem que individualizar a conduta. Muito bem, então assim, para ficar bem claro, vamos dizer assim, resumindo, que são duas investigações, uma na Justiça sobre o uso indevido do cartão corporativo ou não, gastos estranhos da presidência de 2018 para cá, contando gestões do André Sanches, do Adilson Monteiro Alves e do Augusto Melo, que já foi inclusive empichado. Outra investigação é interna. Então, nesse momento, de acordo com o Tuma, está na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça segue investigando para dar um parecer para a Comissão de Ética, depois determinar se pune ou não possíveis erros, e aí vai cair na conta desses dirigentes que estavam até outro dia aqui no Corinthians com muito poder.
Essa é a situação de momento, lembrando ainda que a Comissão de Justiça passa por transformação, porque teve uma nova eleição. Osmar Stabile assumiu o posto de presidente do Corinthians. Eu falei Adilson, né? Então é o Duílio, perdão. Onde você ouviu Adilson é Duílio Monteiro Alves, que é o filho do Adilson Monteiro Alves. Muito obrigado, voz da consciência. Então a coisa está aqui na Comissão de Justiça, sendo investigada na questão interna desse uso indevido ou não, na Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça passa por transformações a partir da nova diretoria com a chegada do Osmar Stabile. E a Comissão de Ética também vai passar por mudanças, até porque o Pantaleão hoje assume também a ética, já que ele é o vice-presidente do Conselho. O Estatuto prevê esse acúmulo de função. Então, não deve ser um processo rápido, pelo menos internamente falando, Michele. Já eu volto para conversar com vocês sobre futebol, a volta do Memphis. O Corinthians tem jogo decisivo na quarta-feira e as preparações do Timão para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Legal, Silver. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar do jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense, do jogo do final de semana do Corinthians também contra o Fluminense. Se Memphis joga, se Memphis não joga. Mas, antes, tem mais Palmeiras no Gativa. Volta ao Parque São Jorge para mais uma conversa com o Silvestre. Silvestre, final de semana foi histórico para o Memphis Depay, não foi? Foi, Michele. Memphis Depay agora é o maior artilheiro de forma isolada da história do futebol holandês. Ele estava empatado com o Van Persie, 50 gols para cada. Só que o Memphis ontem contra a Lituânia meteu 2 dos 3 gols da vitória da Holanda. Está bem no grupo, está em primeiro, empatado com a Polônia, brigando por vaga direta na Copa do Mundo. O Memphis Depay chegando, portanto, a 52 gols com a camisa da laranja mecânica. E está todo mundo aqui no Corinthians aguardando o retorno dele. Eu não confirmei ainda, não consegui a confirmação do clube em relação ao retorno do Memphis Depay. A previsão é de que ele voltaria hoje de jatinho próprio para treinar amanhã. A expectativa é de que ele treine amanhã para ficar à disposição para o Dorival Júnior para o jogo de quarta-feira à noite contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Vale a vaga na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, o Dorival Júnior poderá talvez contar com o trio Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, que está recuperado da cirurgia de hérnia inguinal, aquele problema na virilha. Dorival Júnior, que só teve os 3 à disposição desde que assumiu o Corinthians, em 2 oportunidades, em 24 jogos, 2 vezes com o trio Maravilha, com o trio genial, com esse trio aí que realmente faz a diferença. Eu estou exagerando um pouquinho, mas é um trio que faz a diferença, o Garro, o Memphis e o Yuri. E nesses 2 jogos com o trio deu timão, e justamente contra o Palmeiras na fase anterior do mata-mata da Copa do Brasil. 2 vezes com os 3 caras e 2 vitórias. No cômputo geral, o Corinthians em 2005 contou com o Memphis, o Yuri e o Garro em apenas 9 oportunidades. Aí contando também a época da família Dias aqui no comando técnico do time. Em 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então os caras realmente fazem a diferença. E o Dorival, aí vai depender do professor, colocar os 3 para jogar. O Memphis chega hoje, essa é a expectativa, treina amanhã para jogar na quarta-feira. Mateuzinho, que foi poupado contra o Palmeiras, deve voltar à lateral direita. Ranieri e Carrilho são desfalques. Hugo Souza volta em voo fretado, direto da Bolívia, onde ele estará com a seleção brasileira. Ele volta de terça para quarta, chega, descansa, almoça, dorme, preleção e vai para o jogo. E hoje teve treinamento de pênaltis, porque se o Corinthians perder por 1 gol de diferença, que ganhou de 1-0 lá em Curitiba, a decisão vai para pênaltis. De contratos renovados, atenção torcida corintiana, Gustavo Henrique, o vínculo dele terminaria agora no final do ano, foi prorrogado por mais 2 temporadas. O Gustavo Henrique, chefão da defesa corintiana, fica, portanto, até dezembro de 2027. E o lateral direito, João Victor, o Jacaré, que a gente mostrou numa reportagem muito bacana do Enzo dias atrás no Gazeta Esportiva, garoto da base, também teve o contrato dele renovado. O vínculo agora vai até outubro de 2029. E na quarta-feira é o jogo da vida, mais um na vida corintiana. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.
Legal, Silver. Parabéns para o Jacaré. Maravilhoso. Fez reportagem aqui com a gente. Foi só passar por aqui, né, Mi? Já deu olha sorte. Só, já renovou o contrato. Você vê como as portas se abrem? E vocês vão comentar aí sobre o grande momento aí do Memphis Depay. Mas, gente, antes eu também queria que vocês comentassem o Memphis Depay virando uma referência lá na Holanda, o maior artilheiro da história do país, né? Sobre o pênalti, eu acho que faz parte do trabalho do atleta profissional, tem que treinar mesmo para uma necessidade. É bom que o cara esteja minimamente preparado, treinado para jogar, mas não vai chegar nos pênaltis. Tudo bem, eu também acho que não, mas e se chegar? Eles treinaram, fizeram a parte deles. E o Memphis Depay, obviamente, titular do Corinthians, volta para jogar e na Holanda ele se sobressai ainda mais, né? E com esses 2 gols, como a gente sabe, ele se tornou o maior artilheiro da história da seleção holandesa, desbancando o Van Persie e outros grandes craques, né? Como o Van Basten, como outros grandes talentos da história do futebol holandês, e ele tem essa marca positiva para a vida dele, né? O maior artilheiro da sua seleção. É uma marca, né? Uma marca. É uma marca. Que de bola, aí Van Basten já sim. É uma outra dimensão. Existem comparações distintas nesse aspecto, né? Quem tem números melhores, você pode falar. O Van Basten teve muito problema de joelho, Xará. O joelho dele arrebentou com a carreira. Tornozelo. Operou tornozelo, parou com 28 anos. Para mim, o melhor atacante de todos os tempos da Holanda. O melhor de todos, o Cruyff. Obrigada, Miller. Valeu, Alex Miller, Gazeta Esportiva. O Corinthians não pôde contratar aí nessa janela de transferências porque o Transferban continua por ali, né? Continua pesado por ali. Mas está trabalhando com as renovações. Hoje, Gustavo Henrique já foi anunciada a renovação dele até o fim de 2027 e também está trabalhando aí com outros nomes, né? Está avaliando se renova o contrato de outros jogadores, como Romero, Maicon, Thales Magno. A gente já está vendo na nossa tarde ali. O que o Corinthians está fazendo e como é que estão essas negociações? Tem negociação encaminhada também com o Jacaré e teve a oficialização também da negociação acertada com o João Vitor, lateral direito, multa de 100 milhões de euros para o mercado internacional, então o Corinthians vai se movimentando. Era também informação que a gente trouxe ao longo da semana, que o Corinthians, em vista do Transferban, como você trouxe agora, precisa encontrar soluções caseiras. E parte dessas soluções passa, evidentemente, pela renovação de peças que são consideradas essenciais no atual elenco, além, lógico, do retorno de peças que estão no departamento médico. Mas acho que a gente já vai falar disso aí. Mas é isso, o Corinthians, por enquanto, agora foca na renovação do Angileri também. Primeiro era o Gustavo Henrique, acertado até 2027. Agora passa pelo Angileri, chegou no início do ano, assinou um contrato curto, e o Samir até trouxe no último de primeira, que tem já uma negociação em andamento, ele pediu 2 anos, o Corinthians tenta 1, mas a tendência é que ele também acerte renovação de contrato. Além desses dois, aí sim a gente entra num território um pouco mais cinza, como a gente fala em inglês na Grey Zone. A gente fala de 3 jogadores que, entre aspas, são bem conhecidos pela torcida do Corinthians, o Thales, o Maicon e o próprio Romero, mas o Corinthians até agora não estipula uma conversa oficial com nenhum deles. O Corinthians ainda avalia o futuro. E vale lembrar, não são todos ali que podem acertar simplesmente uma inovação. O Corinthians ainda precisaria negociar, no caso do Maicon com o Shakhtar, no caso do Thales com o New York, e o Romero aí sim o passe é do Corinthians, mas o Corinthians ainda não avalia necessariamente, oficialmente, como vai conversar com esses 3. Por enquanto, conversa tem com o Angileri, que aí eu até falei com uma pessoa na alta cúpula, era o próximo da fila. Então, agora segue com o Angileri. PVC, pensando nesses nomes aí, né, que a gente comentou e o Valentim também citou. Angileri é um jogador que tem que permanecer, até porque pensando, né, nessa lateral esquerda, o Bidu é um jogador que vem sendo importante, mas o Angileri começou muito bem, depois teve uma queda, mas é um lateral direito que é utilizado aí pelo treinador. O Palácios já indo embora, né, o Hugo também não sendo utilizado, tem que renovar com esse atleta. E com os outros também que a gente está comentando. O Romero, reserva entra em alguns jogos, o Thales Magno teve um destaque ali com o Ramon Dias, mas depois não vem sendo tão utilizado, e o Maicon o contrário, né, um cara que vem aí ganhando mais espaço com o Dorival Júnior. E ainda mais pensando, né, numa janela em que não pôde contratar. Ficar com esses nomes é importante, tem que avaliar caso a caso. Você, se tivesse a caneta ali no Corinthians, o que você faria? Eu mexia mais no time para o ano que vem. Para ter um time mais jovem no ano que vem. O Angileri é muito bom jogador. Tá, mas não pode contratar. E aí, tem que esperar a janela... Tá, como você resolveria isso? Eu colocaria mais gente da base. A questão é assim, vou pegar o caso do Angileri como exemplo. O Angileri foi contratado para ser titular. Se no final do ano ele é reserva do Matheus Bidu, que não servia, e eu tenho que rediscutir o contrato dele, que não precisa ser o caso, por que ele tem que ganhar o que ele ganhou para ser titular? Se ele ganha a posição do Bidu, é um cenário. O Angileri do ano passado, o Angileri que chegou, era muito relevante ter o Angileri no time. Mas com o Angileri a gente descobriu que o Matheus Bidu é melhor. Mas com quem que você fica como reserva para substituir o Bidu em alguma eventualidade? Tudo bem, nós temos 2 problemas. O problema é saber, você tem um reserva da base que vai ser suficiente para confiar? É o caso do Vanderlan no Palmeiras, né? Por que o Palmeiras liberou o Vanderlan? Porque toda vez que o Vanderlan ia entrar em campo no lugar do Piquerez, alguém punha a mão na cabeça e falou assim, putz, vai jogar o Vanderlan.
Aí, se você tiver que fazer isso com reserva... Mas aí o Palmeiras foi lá e contratou, né? É, porque tinha que contratar, mas ele liberou o Vanderlan porque não confiava no Vanderlan. Se você tiver que pensar, toda vez que for jogar o Matheus Bidu ou reserva do Matheus Bidu, putz, aí fica o Angeleri. Mas você vai pagar um salário de titular para um reserva. Então, não, de fato, é uma situação que, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque não tem como contratar, não tem mercado para fazer. Mas, assim, você tem que tentar... O time do Corinthians hoje, ele é bom com os 11 titulares. Quando joga o Carrilho, quando joga o José Martínez, quando joga o Garro, quando joga o Memphis, quando joga o Yuri Alberto, é um time bom que é capaz de eliminar o Palmeiras e brigar pelo título da Copa do Brasil. Mas quando você tem que substituir, não é suficiente. E aí, se você mostra o Gileri, hoje é reserva do Matheus Bidu. Até que o Dorival tirou um leite de pedra ali, achando Guinegão e o Kaique também, quando ele perdeu jogadores importantes. Ou seja, tem jogador na base. O Corinthians foi vice-campeão da Copa São Paulo. Então, assim... tem jogador na base para subir. Agora o Jacaré também, mas é na lateral direita. Sim, a solução para a lateral direita não é o Félix Torres. Quanto gastou no Félix Torres? 40 milhões de reais. Eu não tenho 33 milhões mais os impostos para pagar e se livrar do transferbando do Félix Torres e tem o Jacaré que estava na base. Então, assim, uma questão, tudo é uma questão de planejamento. Se o Jacaré tivesse sido promovido, está pronto agora para ser o reserva do Mateuzinho. Ok. Não é uma solução simples, mas... Se o Corinthians volta a descobrir jogador para colocar no time principal, manter no time principal e eventualmente vender, você vai fazer dinheiro. E o que o Corinthians precisa hoje? Dinheiro para pagar a dívida. E precisa de time para ganhar título. E não é simples a situação. Eu estou só colocando a questão do ponto de vista lógico. Por que você vai pagar para o Angeleri o salário de titular, o status que ele tinha quando chegou? Quem é que ia adivinhar que o Angeleri ia ser reserva do Matheus Bidu? Nem o Bidu adivinharia. E Romero, Thales Magno e Maicon, você renovaria com algum deles? O Maicon tinha uma chance grande de voltar, né, Valentim? De ir embora. O Dorival gosta dele. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, né? E tem contrato até 2027, não é isso, Valentim? Isso, aí tinha toda aquela conversa da legislação de guerra da FIFA, que potencialmente ele poderia romper unilateralmente, mas essa legislação só se refere a contratos até o meio do ano que vem. No caso do Maicon, isso não poderia acontecer porque o contrato dele passa disso. O que eu ouvi é que, assim como no ano passado, quando o Corinthians conseguiu a prorrogação do empréstimo, é que existe um... De novo, eu não estou dizendo que o Corinthians quer renovar com o Maicon, mas estou dizendo que, caso o Corinthians opte por esse caminho... haveria um otimismo pelo mesmo fato de que o Corinthians conseguiu fazer a renovação no ano passado, que foi, existe uma guerra na Ucrânia e toda essa instabilidade acaba favorecendo a vontade do jogador em permanecer e isso aí pode acabar sendo decisivo. Mas, de novo, a informação que eu tenho até agora, e eu falei com pessoas da alta cúpula, é que o Corinthians, por enquanto, de renovação, só fala com o Fabrício Angeleri. Esses três, não há conversa oficialmente com nenhuma das partes. Isso, inclusive, não só da parte do clube, mas tanto da parte dos atletas também. Agora, se o Corinthians conversa internamente sobre isso, é claro que conversa. A questão é que não é simplesmente o Corinthians querer e o jogador também querer ficar. Existe esse terceiro fator nessas equações, no caso do Thales Magno e também no caso do Maicon. Além, lógico, do fato do que vocês trouxeram agora. O Thales Magno e o Romero perderam espaço, né? O Maicon ainda vem sendo titular agora no pós-mundial e até fez gol na partida contra o Vasco, mas, via de regra, são três jogadores que nas últimas semanas perderam espaço. De novo, o Maicon não, mas precisa ser lembrado, o Corinthians vive uma crise de lesão no meio campo. O Romero é o caso mais curioso, porque assim, vamos ser justos com o Romero. O cara não precisa ser eterno no Corinthians, né? Tanto não precisa ser eterno que ele já saiu e já voltou. Mas, assim, o Corinthians tem uma certa gratidão ao Romero. O Romero é um jogador que é a história do Corinthians. Então eu vou renovar o Romero porque ele está na história. Não necessariamente. Quanto é que custa? Quanto é que eu tenho para pagar? Mas eu estou falando do Romero só porque acho que é uma questão de justiça com o Romero que a gente poucas vezes faz. O Romero é um jogador que está na história do Corinthians. Né? Foi campeão brasileiro como titular. Foi o maior goleador da história da Arena. É um jogador que a gente olha para o Romero como se fosse o resto do banco de reservas e não é isso, não. Ele está na história do Corinthians. E vai jogar a Copa, né? E vai jogar a Copa do Mundo. É um jogador de Copa do Mundo, exatamente, Valentim. Tem toda a razão. Só estou falando isso por... A avaliação da renovação do contrato tem que passar pelo custo-benefício. É claro que tem. Se eu não vou usar o Romero não vai renovar o contrato. Mas, no mínimo, homenagem ele merece. Sabe? Essa é a história do Dudu. Eu não acho que o Dudu saiu do Palmeiras pela porta dos fundos. Eu acho que ele entrou pela porta da frente e fez uma história brilhante no Palmeiras. Quando vai embora, você homenageia o Rony, você homenageia todo mundo, não homenageia o Dudu porque teve um problema com a presidente. Ok. E o Dudu fez a parte dele de fazer o problema com a presidente porque ele foi mal educado no mínimo. Agora, o caso do Romero, precisa renovar o contrato? Não sei. A homenagem não é a renovação do contrato pelo que ele recebe hoje.
Mas o Romero é um jogador que precisa ser observado pelo que ele representa na história do clube. Sem dúvida. Agora, quarta-feira já tem jogo, né? Já tem Corinthians e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Eu tinha até esquecido que a Copa do Brasil voltava já. Quarta-feira. Pois é, eu tava com seleção brasileira Por que na você cabeça. esqueceu? Porque eu tava com data FIFA na cabeça. O Atlético joga contra o Santos no domingo. E na quinta? Na quinta contra o Cruzeiro no Mineirão. Eu preferia não lembrar, PV. Você não precisava me lembrar dessa história aí. Vamos ver o que o São Paulo vai aprontar ali, porque o negócio tá difícil. Mas, ô Valentim, já que o assunto é Você o sabe Corinthians... o que ele não vai dizer quando ele chegar no Mineirão, quinta-feira? Bom dia. Boa noite. Boa noite. Não vai dizer. Não. Ele falou sobre isso, inclusive, né? Falou que como é que ele falou, gente? Preciso até lembrar. Que é comprometimento com o trabalho, enfim, eu não sabia que Bom Dia tinha a ver com comprometimento, mas enfim. E também não vai dizer que quer reforço, né? Porque fechou a janela já. Pois é, agora não... Você falou que ele quer o Bruno Fux? Ô, Valentim, mas os corintianos estão de olho no trio, né? No Gim, Cigarro, Yuri Alberto e Memphis vão voltar a jogar juntos. Como é que tá a situação, especialmente do Yuri, né? Porque um tempo fora, se recuperando aí da hérnia inguinal, então o corintiano tem muita expectativa de ver esse atleta de volta. Será que ele já pode entrar em campo na quarta? A tendência é essa. Hoje ele é uma opção pro Dorival Júnior, é considerado internamente uma opção. Desses dois que retornam, a gente pode colocar, desses três, aliás, né, a gente pode colocar também o Mateuzinho nessa conta, mas o Mateuzinho já quase jogou o derby, foi uma questão também de ser poupado, já que ele não teve nenhuma lesão muscular constatada. Então a tendência desses três, e eu incluo também o José Martínez, que foi convocado agora para a seleção da Venezuela, a tendência é que o Yuri jogue assim como o Mateuzinho. O Martínez ainda tem uma terceira questão, além da fratura no metacarpo da mão esquerda, no quarto metacarpo da mão esquerda, que é o fato de que ele joga potencialmente pela Venezuela na terça-feira. Se ele jogar pela Venezuela na terça-feira, aí não tem questão física que o condicione a entrar em campo na quarta. E, aliás, até entra nessa conta de o que o Corinthians vai fazer para trazer jogadores que estão convocados. É o caso do Hugo Souza, né, que vai ter um avião fretado para retornar da Bolívia na própria terça-feira. E o caso dos outros jogadores, o Corinthians teve o Félix Torres, o Angel Romero, o Memphis Depay, o Hugo Souza e o próprio Martínez, esses 5 convocados. Desses aí, o único que não tem condição potencialmente de jogar na quarta-feira é o Martínez, a depender se ele vai entrar em campo ou não pela Venezuela na terça-feira. E só um ponto, eu acho legal citar. Uma pessoa da alta cúpula comparou, foi logo na terça-feira, no fim da janela de transferência, a questão foi, difícil o transfer ban, né? A gente estava comentando o que o Corinthians vai fazer agora, se tem em vista a resolução desse transfer ban, e a resposta foi, de reforço, a gente já tem a gente já tem a permanência do Yuri, que foi alvo de uma proposta de 190 milhões de reais da Roma. Então, a volta do Yuri é tratada em si como um reforço para o Corinthians. E como o Dorival disse no fim do derby, na coletiva depois do clássico, ele praticamente não teve esse trio à disposição, ele praticamente não teve o time titular à disposição. Então é uma chance agora do Corinthians ir com força máxima para essa decisão. E agora todo jogo de Copa do Brasil vai ser o jogo mais importante para o Corinthians no ano. Boa, Valentim. Obrigada pelas informações. Seja muito bem-vindo ao All Sport. Na manhã desta segunda-feira, o elenco do Corinthians realizou o penúltimo treinamento antes da decisão contra o Atlético Paranaense pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior montou um treino tático e deu ênfase às cobranças de pênalti. De acordo com informações publicadas pelo clube, o treinamento foi dividido em 3 etapas. Na primeira, a comissão técnica comandou um enfrentamento com foco na parte ofensiva, seguido de uma atividade de bola parada. Por fim, os jogadores calibraram a pontaria nas penalidades. O Corinthians venceu o jogo de ida em Curitiba por 1-0 e, por isso, tem a vantagem do empate na Neoquímica Arena para ficar com a vaga na semifinal da Copa do Brasil pela 4ª temporada seguida. Uma derrota por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. No treino desta segunda, o técnico Dorival Júnior teve os desfalques de Hugo Souza, José Martínez, Memphis Depay, Ângelo Romero e Félix Torres, todos convocados por suas respectivas seleções para a data FIFA. Além do grupo, os meio-campistas Ranielli e André Carrijo, entregues ao departamento médico, não participaram da atividade. A provável escalação para enfrentar o Atlético Paranaense tem Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu, Maicon, Charles ou José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay ou Guinegão e Yuri Alberto. O duelo entre paulistas e paranaenses será disputado na quarta-feira, a partir das 21h30. O vencedor do duelo em Itaquera enfrentará quem avançar do clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro.